Bom dia, segundo ano C. Hoje, quarta-feira, nós vamos realizar as atividades complementares. E elas serão realizadas no livro didático, tá? Então, eu vou acompanhando com vocês daqui, explicando vocês, e vocês vão acompanhando daí no livro de vocês. Vocês vão abri-lo na página 165 e nós vamos realizar as atividades até a página 172. Então, vamos lá, né? Para as atividades aí do nosso livro didático. Brincando de roda. A brincadeira de roda é muito comum entre crianças. Dizem que esta brincadeira tem origem na antiguidade, quando as pessoas se reuniam em roda para a tomada de decisões e também para a atividade de lazer. A brincadeira de roda sempre é acompanhada de uma música e de uma coreografia, que é uma espécie de dança ensaiada por quem participa. Converse com alguém de sua família. Acredito que vocês, né, já devam ter aí feito a brincadeira de roda, né? E vocês podem perceber que sempre quando a gente vai brincar de roda, nós temos que cantar aí uma cantiga. E essas cantigas, elas recebem o nome de cantiga de roda, tá? Quero que vocês conversem aí com o pessoal da família e sobre essas 3 perguntas. Não é para registrar resposta, é somente para conversar, certo? Você já brincou de roda? Que cantigas acompanharam essa brincadeira? Onde você brincou de roda? Então, vocês vão fazer aí uma conversa. Depois, nós vamos ler a seguir algumas letras de cantigas de roda, tá bom? Cantiga 1. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vivo e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Então, tem as 2 formas de escrita aí, cursiva e de forma. Cantiga 2. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque, que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo, que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubastes o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque eu te quero bem. Cantiga 3. Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo canta, ó maninha, é que está com frio. A mulher do sapo é quem está lá dentro, fazendo rendinha, ó maninha, pro seu casamento. Cantiga 4. Samba Lelê está doente, está com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas 18 lambadas. Samba, 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 Lelê, pisa na barra da saia, olalá. Samba, 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 Lelê, pisa na barra da saia, olalá. Então, nós lemos aí algumas cantigas, elas estão todas numeradas. Agora nós vamos para as atividades. Leia a seguir o nome de cada uma das cantigas, numere-os de acordo com a letra da canção. Então, vocês vão colocar o número aí de acordo com aquele número que aparece antes da canção. Se esta rua fosse minha, ciranda, cirandinha, samba, lelê, sapo, cururu. Então, vocês vão colocar o número aí de acordo com o que estava lá antes da cantiga. Número 2. Das letras das cantigas de roda que você leu, quais tratam de amor? Você vai responder para mim. Número 3. Dessas letras de cantigas, qual trata de animais? Você vai ler, cantar aí e responder. Número 4. Marque as, quer dizer, as é mais de uma. Marque as características das letras de cantiga de roda. São escritas em verso? Tem função de acompanhar movimentos de grupos em círculo? Apresentam repetição de palavras? São produzidas para informar ou ensinar algo às crianças? Apresentam rimas que as deixam mais divertidas? São escritas em linha corrida, prosa? São escritas como texto? Lá atrás pergunta se elas são escritas em verso. Aqui está perguntando se elas são escritas em prosa, como texto assim normal. Vocês vão observar lá e responder. Geralmente se organizam em estrofes. Então, você vai marcar aí as características de cantigas de roda. Número 5. Converse. Mais uma vez. Converse. A número 5 não é para registrar a resposta.
É possível saber quem é o autor de uma cantiga de roda? Por quê? É possível lá saber quem é o autor? Vem escrito lá embaixo ou em cima dela quem escreveu? Vocês vão observar lá e falar. Letra B. Quem utiliza mais as cantigas de roda? Por quê? Quem que utiliza mais as cantigas de roda? São os adultos? São as crianças? Você vai responder aí, você vai conversar e vai falar também aí o que você acha. Letra C. Em sua opinião, as crianças de hoje brincam de roda tanto quanto as crianças de antigamente? Por quê? Será que hoje em dia as crianças estão brincando de roda tanto quanto as crianças brincavam antigamente? O que você pensa sobre isso? Então você vai conversar aí em família, bem? Vamos para a próxima. Nossa língua. Número 1. Leia as palavras abaixo com seus colegas e o professor e observe as sílabas com sons nasais. Nós não vamos poder conversar aí com os colegas, né? Mas vocês conversam em família. Som nasais, nós falamos no PET no volume 1, que são sons que saem pelo nariz, né? Eles, quando a gente pronuncia, o sonzinho sai pelo nariz. Então, vamos ler as palavras. Ciranda, casamento, anjo, doente, samba, também, tanto e lambadas. Então, vocês façam aí, né, mais uma vez a leitura das palavras para identificar as sílabas com som nasal, certo? Letra A. Contorne as sílabas que apresentam som nasal. Então, vocês podem fazer um círculo. Façam a leitura aí. Ciranda. Qual é a sílaba aí que o sonzinho saiu pelo nariz? Vocês façam um círculo. Façam isso com todas as palavras do quadro. Letra B. Complete o quadro abaixo. Palavras em que o som nasal é feito com a letra N. Né? Vocês vão escrever de um lado as palavras que o som nasal é feito com a letra N. E do outro lado, palavras em que o som nasal é feito com a letra M. Tá bom? Separar aí em colunas. Letra C. Nas palavras em que o som nasal é feito com a letra N, a sílaba nasal fica... Vai marcar. Fica no início da palavra, no meio da palavra ou no fim da palavra? Letra D. Nas palavras em que o som nasal é feito com a letra M, a sílaba nasal fica no início da palavra, no meio da palavra ou no fim da palavra? Então, vocês vão lá naquele quadro lá que vocês acabaram de fazer, né? Separando as palavras com som nasal com N e depois do outro lado com M e facilita para vocês responderem aí a letra C e a letra D, tá? Letra E. Converse com os seus familiares. Por que as sílabas nasais da segunda coluna foram escritas com M? Então, a gente já falou sobre isso, as palavrinhas com M. Então, vocês vão conversar aí e ver por que será que as sílabas nasais da segunda coluna foram escritas com M. Fique atento a essa dica. Ó, acho que ajuda vocês a responder a letra E. Usamos a letra M antes de P e B. Né? Então, lembra que a dona Vanessa explicou que a gente só usa o M se ele vir antes do P ou do B? Do restante, a gente vai sempre usar a letra M? Então, não se esqueça disso. Número 2. Leia as palavras abaixo e observe a parte destacada. Pouco, acabou, beira. Então, tem algumas partes aí que estão destacadas. No pouco é o ou, no acabou é o ou e no beira é o ei. As partes destacadas mostram duas vogais que ficam na mesma sílaba. Quando você fala essas palavras, você pronuncia o U e o I. Uma pergunta, né? Quando você fala essas palavras, você pronuncia o U e o I? Pronuncia? Pouco, acabou, beira. Na escrita, é importante que as duas vogais apareçam, certo? Quando a gente fala, a gente quase não pronuncia, né?
A gente fala pouco, acabou, beira. Mas na hora da escrita é muito importante que essas vogais apareçam. Número 3. A professora irá ditar algumas frases e você vai escrever no espaço aí do livro ou no seu caderno. Então, eu vou ditar para vocês algumas frases que tenham palavrinhas como essas aqui, né? Ó, ou, ei, tá? E vocês vão escrever aí no livro. Se vocês acharem aí no livro que o espaço é pouco, pode fazer um caderninho. Lembrando que você coloca o número da atividade e a página, tá? Então, eu vou ditar e vou esperar um minutinho aí. Ó, letra A, primeira frase que eu vou ditar para vocês. Ana comprou feijão na feira. Lembrando, né, de letra maiúscula nos substantivos próprios. Ana comprou feijão na feira. Letra B. Marcos tentou empinar a pipa. Novamente. Marcos tentou empinar a pipa. Letra C. Lia tem outro cachorro. Lia tem outro cachorro. Letra D. Você me deixa ir primeiro? Você me deixa ir primeiro? Letra E. Quantas ameixas você comprou? Quantas ameixas você comprou? Então, essas são as frases que você vai escrever no espaço ou no caderno. Número 4. Observe as partes destacadas das palavras abaixo. Ciranda, cirandinha. Então, destacamos aí o A e na cirandinha destacamos o inha. A palavra cirandinha dá a ideia de algo do mesmo tamanho ou maior que ciranda? Quando nós falamos cirandinha, ela parece ser maior ou do mesmo maior, menor ou do mesmo tamanho que ciranda? Cirandinha. A gente tem a ideia de uma coisa menor, não é? Letra B. Que parte da palavra ciranda foi modificada na escrita de cirandim? Qual parte lá? Observe a que está destacada nas duas. Qual parte aí que foi modificada? Você vai escrever aí o pedacinho da parte que foi modificada para transformar ciranda em cirandim. Converse com seus familiares para responder como vocês falariam em uma palavra só. Como que eu posso falar em uma palavra só? Carro pequeno. Um carro pequeno é o quê? Mesa pequena. Boneca pequena. Colher pequena. Lençol pequeno. Fruta pequena. Então, vocês vão falar usando uma palavra só. Quando falamos ou escrevemos uma palavra, dando ideia de algo menor do que seria o normal, dizemos que a palavra está no diminutivo. Nós vimos isso, né? Na atividade do PET, não foi? Falando sobre diminutivo, é quando eu falo alguma palavra e eu tenho a ideia de que ela está do seu tamanho diminuído, do seu tamanho menor, certo? A gente chama de diminutivo. O próprio nome já diz, né? Diminuir. Número 5. Escreva os diminutivos das seguintes palavras. Agora vocês vão escrever os diminutivos dessas palavras, assim como vocês fizeram no PET. Anel, renda, anjo, amor, maçã, samba. Que terminações você usou para fazer o diminutivo dessas palavras? Qual que foi o finalzinho? Como que terminou todas essas palavras? Você vai registrar aí também. Nas palavras da língua portuguesa, a maioria dos diminutivos é feita com as terminações inho, inha, zinho e zinha, tá? A maioria dos diminutivos usam essas terminações, inho, inha, zinho, zinho. Mas há diminutivos feitos com outras terminações, né? Nós também temos exemplos de palavrinhas que estão no diminutivo que terminam diferente, tá? A dona Vanessa vai dar alguns exemplos aí para vocês que está no livro. Sala, nós falamos salinha ou saleta.
Palácio, nós falamos palacete, então palacete é um palácio pequeno. Rio, nós chamamos um rio pequeno de riacho. Rua, uma rua pequena é uma ruela. Livro, um livro pequeno é um livreco. Chuva, uma chuva, né? Uma chuva pequena, uma chuva mansinha é um chuvisco, né? Então, algumas palavras não terminam em inho, inha, zinho, zinha, certinho? Capricho e dedicação ao fazer suas atividades. Até a próxima aula. Então, façam com bastante capricho, registrem e enviem para a Dona Vanessa. Vou ficar aguardando. Um forte abraço. Fiquem com Deus.